Dieta carnívora, dieta vegetariana, outras dietas, dietas mediterrâneas. Qual a melhor dieta? O mais importante do que o que comer, eu diria que é, né, pessoal, o que não comer, né, Cris? É isso, exatamente. Então, um ponto que a gente, apesar de todas as nossas convicções, obviamente nós seguimos uma linha que é aquela linha que nós vamos adotar para nós mesmos, que vão funcionar para nós mesmos. E, obviamente, a gente tem que entender um conceito que é um conceito antigo, não é novo, que o próprio Ayurveda traz para a gente, que é a individualidade e o entendimento de que nós somos seres cíclicos. Então pode ser que aquilo que faça muito sentido para ti em um determinado momento, em um outro momento já não faça mais sentido de acordo com as tuas condições de saúde, o meio que você esteja vivendo. Agora, um ponto importante, que é um ponto pacífico, né, é o entendimento de que, quanto mais sazonal, melhor. Ou seja, aquele entendimento de que aquilo que está sendo oferecido pela natureza naquele momento para teu corpo, provavelmente é aquilo que o teu corpo mais precisa. E o outro, obviamente, quando você consegue lançar a mão da individualização, você entende se aquele indivíduo é um bom metabolizador, por exemplo, de proteína animal. Você entende se aquele indivíduo é um bom metabolizador de carboidrato. Aquele indivíduo tem alguma condição de saúde que fará com que ele se alimente com um teor maior de gordura e aquilo seja bom para o sistema dele. Então, esse entendimento de individualização é fundamental. E complementando, para fechar aquilo que você falou, do que não comer, os ultraprocessados, né? Em nenhum contexto alimentar, seja uma dieta carnívora, seja dieta cetogênica, seja dieta vegetariana, seja uma dieta mediterrânea, e quando a gente fala de uma dieta mediterrânea, apesar de existir um padrão, existem diversos países que estão em torno do Mediterrâneo, e cada um deles conservando a sua peculiaridade, preferência e, obviamente, aquilo ali que aquele local fornece de mais prevalente de alimento, mas o entendimento de que os ultraprocessados, de uma maneira geral, são péssimos para a saúde, olhando pelo contexto gastrointestinal, aumento de permeabilidade intestinal, desequilíbrio da microbiota intestinal, associando-se a maior chance de desenvolvimento de doenças inflamatórias intestinais, principalmente naquelas pessoas que são geneticamente predispostas, ou seja, esse é um ponto pacífico, independente da sazonalidade, de onde você esteja, de qual seja a sua condição de saúde, uma dieta ultraprocessada nunca será um plano alimentar favorável para a tua saúde. Importante você falar isso, porque o que acontece? Você puxou bem o assunto, quando você fala de o que não comer, né? Se a gente parar para pensar no produto industrializado, o grande vilão do produto industrializado é o tipo de gordura presente ali, né? A gordura que vem de uma fonte vegetal ultraprocessada, exposta a alta temperatura, já oxidada, que vai trazer uma consequência muito danosa àquele indivíduo e a qualquer indivíduo, que é um ponto em comum também, é uma coisa que não tem briga. Por quê? Qualquer pessoa que comer gordura trans, qualquer pessoa que comer gordura hidrogenada, qualquer pessoa que comer uma gordura invertida, modificada pela indústria, vai ter um prejuízo tanto no sistema cardiovascular quanto em qualquer outro órgão do corpo através de processo inflamatório crônico. Então esse é um ponto também que é totalmente pacífico, a gente não tem nem o que discutir nesse sentido. E o segundo ponto é que exatamente no processado, no ultraprocessado, é uma bomba de carboidrato simples refinado, né? Então a gente sabe que, além de todos os aditivos químicos, corantes, que podem estar presentes ali, que na maioria das vezes estão presentes e vão servir como disruptores endócrinos, esse excesso de carboidrato simples refinado, muitas das vezes em forma de frutose concentrada, e a gente quando fala de frutose, todo mundo liga a fruta, né? Ah, mas é a fruta que faz mal. E não é a fruta que faz mal. É a frutose concentrada no produto industrializado. As pessoas precisam ter esse grau de conhecimento para depois sim começar a ir no mais a fundo. Mas qual dieta faz bem, qual dieta não faz? Porque as pessoas têm uma tendência de, falou mal de frutose, falou mal de fruta. Falou mal de gordura, falou mal da dieta rica em gordura, né? Então, assim, não é por aí o caminho, né? Então, pessoal, independente da sua convicção, eu, por exemplo, penso diferente do Cris aqui, que tem uma dieta mais plant-based, eu tenho uma dieta mais animal-based, o Túlio defende muito a dieta mediterrânea. Independente disso, a gente veio juntos aqui exatamente para mostrar para vocês que o principal é evitar os ultraprocessados, aqueles alimentos ricos em farináceos, açúcares, que geram picos de glicose, aqueles alimentos ricos em aditivos, aqueles alimentos ricos em gorduras artificiais, a criminalização das gorduras naturais. Isso é um grande erro e muitas vezes, se nós seguirmos este preceito, qualquer uma das abordagens vai ser mais saudável, sem dúvida nenhuma, para todo mundo.
E se junto disso nós tivermos um acompanhamento especializado de um profissional que entende dos diferentes tipos de dieta, nós teremos, sem dúvida nenhuma, os complementos necessários, que muitas vezes são necessários em qualquer tipo de dieta. E aí entra uma suplementação. E aí, Túlio, fale um pouquinho para nós sobre a suplementação. Importante. Cris, por exemplo, vegetariano, né? A gente sabe que a maioria dos vegetarianos tem uma enorme dificuldade de bater meta proteica, né? É uma grande dificuldade do vegetariano, do vegano, bater meta proteica. Um suplemento rico em proteína, um concentrado proteico, que seja vegano, um vegan protein, ou se ele abrir mão, não for um vegano, se for só um vegetariano, um colágeno hidrolisado ou um whey protein, enfim, o que ele tiver a fim de tomar dentro da individualidade dos conceitos que ele tem, vai bater essa meta proteica. A gente pode lançar a mão, por exemplo, de pool de aminoácidos essenciais. Esse pool de aminoácidos que seria já a proteína de forma mais digerida, de fácil entrega, pode ser uma característica boa. Uma creatina para poder complementar e dar um ganho energético, para um ganho de treino, facilitar ganho de massa muscular. Um outro grande salto que ele pode dar em termos de suplementação. Ao passo que, por exemplo, o indivíduo que faz uma dieta mais cetogênica, mais animal-based, e que ele é programado geneticamente para ser um hiperrespondedor, por exemplo, que vai ter um grande problema no colesterol, com aumentos absurdos de LDL, de apolipoproteína B, suplementar fitonutrientes ou fitoativos que possam contribuir na redução do colesterol, como, por exemplo, o Redis Rice, como, por exemplo, o policosanol, como, por exemplo, a berberine, como outros exemplos, o extrato de bergamota. Fazendo isso, a gente às vezes consegue controlar esse dano, entre aspas, que poderia surgir em determinado paciente e trazendo os benefícios, porque todas as dietas, elas têm, todos os perfis alimentares, não gosto de falar o termo dieta, né? Todos os perfis alimentares têm os seus ganhos, né? Então, o ganho metabólico que um paciente que faz uma cetogênica, por exemplo, tem no longo prazo, ele pode muito bem contribuir de uma forma muito melhor do que o malefício que ela poderia trazer. Então isso é importante. Um dos casos, por exemplo, daquele paciente que segue uma dieta animal-based, que eu costumo intervir com suplementos, até não diria suplementos, mas para melhorar a digestão dessas proteínas, são, por exemplo, as enzimas, né, que nós podemos usar, os sais biliares, enfim. Muitas pessoas têm um pouco mais de dificuldade na digestão de proteínas de origem animal. E isso acontece também. Existem intolerâncias também que a gente precisa abordar, né? No caso das dietas mais animal-based, Cris, pode falar um pouquinho sobre vitaminas, né, que são importantes também, que muitas vezes a gente precisa repor. Sim, exato. Uma coisa que o Túlio falou da suplementação, por exemplo, dos vegetarianos, um dado que a gente fica muito esperto, principalmente com os veganos, é em relação à vitamina B12, né? A grande verdade é que nós vemos uma verdadeira epidemia, e não apenas entre os veganos e vegetarianos, a gente encontra isso muito nos pacientes que, de fato, têm uma dieta onívora, ou então mais animal-based, e que tem a deficiência da B12, provavelmente por uma disbiose intestinal, ou então uma incapacidade de adequada acidificação do meio gástrico, fazendo com que existe uma menor liberação dessa vitamina B12. Agora, sempre pensamos, né, das vitaminas, por exemplo, pontos que são importantes, folato, muito frequente, muito prevalente, por exemplo, nas folhas verdes escuras, né? Então, é um dado que a gente precisa ficar esperto e, sobretudo, a gente ainda não tem dados. Nós temos dados, nós temos estudos. Qualquer coisa que nós colocarmos para pesquisa, aparecerão estudos, mas nós não temos estudos tão robustos acerca do papel prebiótico do animal-based. A gente tem isso bem definido em relação ao plant-based, tanto que quando a gente olha nas figuras, nos gráficos, nos trabalhos científicos acerca do papel prebiótico, nós falamos muito das fibras, né, dos MACs, ou os carboidratos acessíveis à microbiota. Até uma brincadeira que é o único MAC que a gente deveria comer seriam os MACs, os carboidratos acessíveis apenas à microbiota. Justamente porque através dali a gente vai ter a produção de compostos interessantíssimos para o nosso sistema, dentre eles os ácidos graxos de cadeia curta, que vão ter efeito cardiovascular, vão ter um efeito na saúde reprodutiva, tanto do homem quanto da mulher, terão efeito no próprio trato gastrointestinal, no sistema nervoso central, ou seja, é a grande menina dos olhos, vamos dizer assim, dos subprodutos produzidos pela microbiota intestinal e que pode ser feito na forma de suplementação, né? A tributirina, que é como se fosse um análogo, né, ao butirato, que é uma das substâncias produzidas pela microbiota intestinal, a partir do momento que essa microbiota metaboliza esses carboidratos que não são acessíveis ao nosso sistema. Então, talvez
esse pensamento e reconhecimento de que uma dieta carnívora ou mais animal-based, talvez, obviamente a gente vai avaliar caso a caso, precise de um suporte em relação a esse aporte de prebióticos, essas fibras prebióticas, que podem justamente fazer com que existam esses benefícios dessa microbiota e que, sobretudo, nós consigamos garantir o que a gente chama uma flexibilização dessa microbiota intestinal. Então, é importante a gente entender que a microbiota ela vai se alimentar, ela vai se nutrir daquilo ali que é oferecido para ela. Eu brinquei até na aula que eu gravei sobre bloating e distensão abdominal, falando, se colocarem um T-bone na mesa e tivermos Fernando e eu sentados, o Fernando vai comer e eu não. Se botarem um guisado de quinoa, eu vou comer, o Fernando não. Então, assim, o entendimento de que a microbiota ela também vai ter uma predileção. E, atualmente, o que a gente tem mais robusto é realmente em relação a essa fonte vegetal como sendo o principal substrato para a microbiota intestinal na produção de compostos que são interessantes para a gente. A importância da individualidade, né? Eu acho que esse é o ponto-chave desse vídeo. É as pessoas entenderem que não existe uma dieta melhor do que a outra. Não é o vegetarianismo, o veganismo é melhor do que uma animal-based, ou uma cetogênica, ou uma mediterrânea. É para qual paciente se encaixa melhor isso e, principalmente, o acompanhamento clínico desse paciente ao longo do tempo para você fazer as adaptações necessárias, suplementando aquilo que for necessário naquele determinado paciente por um determinado período. E usar essas estratégias, por vezes, de forma rotacional, também pode ser uma coisa muito interessante. Se você não tem, né, uma predileção onde impeça de você ciclar essas estratégias, pode ser super interessante fazer esses ciclos de estratégias. Então, pessoal, a mensagem que eu queria passar para vocês é que, independente das convicções de cada profissional e de cada um, o mais importante é nós sabermos que existem pilares que são comuns a qualquer tipo de abordagem nutricional e que esses pilares, sem dúvida nenhuma, já representam, digamos assim, 80% do impacto positivo de qualquer uma dessas abordagens na sua saúde.